5 estratégias argumentativas que vão te ajudar muito a fazer as suas redações. Seja qual for a banca, se você for do Enem, Selecom, FCC, FGV, tá? Funesp, as principais bancas e todo, né? Texto dissertativo argumentativo, você vai precisar ter uma estratégia de argumentação. Então, por isso eu preparei aqui 5 estratégias de argumentações que são necessárias para te fazer entender o que você precisa escrever na sua redação, qual é a visão do corretor ao ler a sua redação e por que isso é tão importante e decisivo na sua nota. Oi, meus amores, tudo bem? Bem-vindo ao Português Sucesso. Que bom tê-los aqui sempre com dicas novas de redação, dicas de língua portuguesa. Se você quer que eu traga um assunto específico, uma banca, deixa eu passar uma barulhinho aqui, uma banca específica, algo que você queira ver aqui no canal, comenta aqui esse vídeo, deixe seu like que é muito importante pra mim, ative as notificações e também se inscreva-se aqui no meu canal. Vamos à ideia de estratégias, né? Estratégias argumentativas. Então, o que seria você argumentar na redação? Né? Argumentar na redação é você mostrar por que você tem aquele posicionamento. Vamos lá. Texto dissertativo argumentativo exige que você tenha um posicionamento. Só que para ter um posicionamento, você tem que, por trás disso, ter uma base e falar assim, bom, eu defendo o porte de armas no Brasil por causa da violência, por determinados casos que já aconteceram, por achar que as pessoas têm o direito a se defender, porque existe a lei e tal. Enfim, você tem argumentos para dizer por que você defende esse ponto de vista da liberação do uso de armas no Brasil. Agora, o porte de armas, né? Agora, se você for contra, você vai dizer assim pra mim, não. Eu sou contra o porte de armas no Brasil, porque a gente não tem um preparo psicológico dessas pessoas, porque existem casos americanos, né? Exemplos de casos americanos de tiroteios em escolas, de pessoas despreparadas, de mais mortes, isso, aquilo. Então, você tem posicionamentos, seja positivo, seja negativo, você tem um posicionamento. Só que tudo isso que eu falei agora é um posicionamento baseado em estratégia. E que estratégia é essa? Por que essa estratégia? O que leva à estratégia? Leva a você ter mais pontos e, de fato, ter aquele pensamento crítico. O tal do pensamento crítico, que a gente fala tanto que você precisa ter. Então, vamos lá, os tipos de argumentações e o que eu acho interessante, sempre do que vale mais nota para aquele, assim, mais fraquinho. Então, o primeiro, o top, tá, pra mim, é a alusão histórica. Então, o primeiro, o top 1, é a alusão histórica. Por que a alusão histórica é o top dos tops das galáxias, o pica para você argumentar, tá? Estratégia de argumentação. Porque você mostra que você sabe o percurso humano até aqui. Porque você não veio do nada para o nada. Você sabe que você tem conhecimento histórico, geográfico, social, político. Você faz realmente aquela relação toda de relacionar e organizar os temas. Eu gosto daquele exemplo, tem vídeo aqui meu falando que a chegada dos portugueses ao Brasil é um argumentão coringa. Claro que é. É um repertório coringa. Por quê? Posso falar da língua, posso falar da escravidão, posso falar do estigma associado à religião, posso falar de desmatamento, posso falar da utilização da terra indevida, posso falar de escravo, posso falar das políticas de inclusão da FUNAI, posso falar dos ministérios, posso falar de muita coisa, tá? Então, quando eu demonstro que eu entendo que desde a vinda do português para o Brasil existe o desmatamento, que o homem simplesmente se aposta da terra e ele desmata uma terra sem dono, que é uma terra originalmente brasileira, o desmatamento vem desde sempre ao Brasil. É quase consanguíneo do Brasil o desmatamento. Só que ele é de uma origem europeia, que veio pra cá e desvalorizou o que a gente tinha. Então, você mostra que você conhece o percurso histórico. Isso é foda, tá? Isso faz o corretor olhar sua redação e falar, caraca, esse sabe do que ele está falando. Por isso que o top 1 da argumentação sempre vai ser a alusão histórica, tá? Pode usar na introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Show de bola. Depois, top 2. Que tá bem coladinho no top 1, que são os dados, tá? Dados estatísticos, né? Tem gente que chama de comprovação, eu chamo de dado estatístico. Por que é tão importante? Quando eu falo, por exemplo, da violência doméstica, eu consigo dizer quantas mulheres no Brasil são violentadas, tá? Quantas dessas violentadas, quantas denunciam, qual é a expectativa, quantas voltam atrás, enfim. Quantas
voltam para o agressor, quantas realmente se separam, quantas são mortas e tudo que acontece ali. Então, quando eu tenho dados, eu embaso e digo, realmente, olha como tantos por cento da população é atingida por esse problema. Se a gente falar de uso de drogas no Brasil, quantos usuários a gente tem, quantos usuários mortos, tá? Você traz dados e mostra o posicionamento através de dados. Só que o dado você tem que cuidar, porque ou você sabe do dado, ou ele está escrito na prova no dia, no texto motivador, né? Ou você sabe alguns básicos que eu gosto, que você saiba sempre a posição do Brasil em relação à economia, a posição do Brasil em relação à educação, em relação ao empreendedorismo, em relação à política, tá? Então, as posições de ranking, assim, brasileiro, emissões de gases também, essas posições do Brasil em relação aos rankings, é bem legal você ter, porque daí você consegue dizer por que o Brasil está naquela situação devido a algum dado, tá? Então, esses dois são legais. Terceiro, exemplificação, que é você pegar um exemplo de uma personalidade, de alguma coisa que aconteceu e aplicar na sua redação. Como eu falei agora recentemente de violência contra a mulher, que foi um tema do Enem, só para ilustrar, você poderia falar da Maria da Penha, né, que foi uma mulher que sofreu violência, que hoje é uma cadeirante e deu origem a uma militante desse movimento, e hoje ela deu nome à lei. A gente pode falar de acidente aéreo, falar da Marília Mendonça, que recentemente acabou falecendo numa tragédia de um acidente aéreo. A gente falar que nós temos muito mais, que precisa de fiscalização nos aviões que são fretados, muito mais, porque eu tenho um dado, eu vi isso num podcast, que 18.000% mais acidentes de avião fretados do que os aviões comerciais. Então, é um dado, tá? É um dado importante, mas você trouxe aqui um exemplo, né? Quando eu tava falando de exemplo de falar da Marília Mendonça. Então, por aí já são 3, tá? Depois, o da comparação, né? Você trazer uma comparação, lados positivos e lados negativos, principalmente quando a banca traz uma ideia mais filosófica de um problema, ou não traz um problema, né? Traz um acontecimento. Se eu trouxer, por exemplo, hoje o EAD no Brasil, tem lados positivos e lados de problema. Então, às vezes, você consegue fazer uma comparação positiva e negativa. Positiva e negativa, tá? E, por fim, a citação, que é tão importante quanto, também é muito importante. Todos os 5 são importantes, né? Quando eu falo assim, do mais pro menos, não é que a citação não seja importante. Ela é, mas ela não é tão importante quanto uma alusão, na minha visão, enquanto corretora. E aí, fazer uma citação, você cita um pensador, você cita um filme, cita um livro, cita o pensamento de alguém e contextualiza isso com o tema. Gente, todas as bancas, todos os Enem, tudo, tá? Porque redação dissertativa argumentativa não muda. Pode mudar a banca, mas o tipo de texto permanece os mesmos e as diretrizes de correções estão sempre muito ali parecidas. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo, muito sucesso aqui no Português Sucesso. Tchau, tchau!